Vamos ler o que diz. Diz assim, olha: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Passa para mim. Entristecei-vos e arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso falso e pranteai. Trocai as vossas euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite. Que aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, ó Deus, alcance o nosso coração. Só a Tua palavra é uma espada de dois gumes, capaz de penetrar o mais profundo do íntimo do ser humano, para fazer separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas. Espírito Santo, coopere conosco nessa noite. Coopere com cada um de nós. Que toda dispersão nesse momento saia desse ambiente. Que todo cansaço, toda fadiga, todo sono fora de hora seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Que tão somente o Espírito do Senhor tenha liberdade para fluir e para falar nos nossos corações. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Irmãos, na quarta-feira eu trouxe uma palavra para a igreja a respeito do livro do Tiago. Nós temos nesses dias sido tocado por Deus com relação à nossa vida cristã e como nós temos conduzido a nossa vida cristã diante do Senhor. E na quarta-feira, tem aproximadamente 2 semanas, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de como estar a nossa unidade como igreja. Não só a SEAB, irmãos. Eu não estou falando especificamente da SEAB. A SEAB faz parte da igreja de Deus que está na face da terra. Mas a igreja de Cristo que está estabelecida nessa terra, como que ela tem caminhado diante de Deus? Como que ela tem caminhado diante do Senhor? E de que forma nós, como cristãos, temos conduzido as nossas vidas diante de Deus, na comunidade aonde nós estamos inseridos como cristãos. E Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre esse tema, unidade, e como anda a unidade da igreja. E na quarta-feira eu falei sobre a igreja de Jerusalém, a qual Tiago era o pastor dessa igreja. E o tema que eu dei para a mensagem, depois você pode assistir, foi uma mensagem de 18 minutos, é bem curtinha ela. Eu falei sobre o ataque à igreja de Jerusalém e os pecados que deveriam ser evitados. Porque muitas das vezes, irmãos, nós sabemos que nós estamos numa guerra, sim ou não? Nós estamos em uma guerra. A Rússia e a Ucrânia, nós temos colocado aqui a bandeira da Ucrânia, pedindo a Deus que Deus intervenha, irmãos, para que Deus salve, para que Deus poupe pessoas naquele lugar, né? Por mais que a gente entenda que a guerra faz parte de um ciclo profético, mas cabe a nós como seres humanos ter um coração de compaixão, de misericórdia. Então nós estamos pedindo para o Senhor intervir nessa guerra, para o Senhor ter misericórdia das crianças, né? Das pessoas que estão ali, que o Senhor possa alcançar a Ucrânia, que Deus possa alcançar a Rússia também. Amém, irmãos? Amém. Cabe a gente orar. Mas nós estamos em uma guerra constante. Você está em uma guerra pelo seu casamento. Você vive uma guerra por causa dos seus filhos. Você vive uma guerra pela sua vida financeira. Você vive uma guerra pela sua saúde. Nós estamos travando uma guerra constante. E nós temos um adversário, que esse adversário tem um nome que você não gosta de falar, mas tem que ser falado. Seu nome é diabo, e por aí vai. Ele constantemente está guerreando contra nós. Ele constantemente tem armado ciladas, tem armado situações para tentar nos atacar, para tentar nos destruir. E o livro de João, o próprio Cristo vai dizer que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir.
Então nós sabemos que nós estamos em uma guerra declarada, seja você cristão ou não, seja você convertido a Cristo ou não. O Satanás, ele quer matar você, ele quer destruir tudo que você tem. Só que qual é a diferença daqueles que se converteram a Cristo e daqueles que ainda não se converteram? É que nós sabemos que ainda que Satanás se levante contra nós, o nosso Deus é maior do que todos os ataques do mal. Aleluia! E nós cremos nisso. Então, nós estamos nessa guerra. E o que eu falei sobre a igreja de Jerusalém é que a igreja de Jerusalém, ela estava numa guerra, porém ela estava sendo atacada. Mas por quem, pastor? Pelo diabo? Não. A igreja de Jerusalém, ela estava sendo atacada pelos próprios irmãos, pelos próprios membros da igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém, se você ler a carta de Tiago, você vai ver que desde o capítulo 1 até o último capítulo, Tiago está advertindo a igreja de Jerusalém a respeito de um posicionamento, de como eles deveriam se comportar como cristãos, como eles deveriam conduzir as suas vidas, de que forma eles deveriam caminhar em unidade. Tanto que quando você lê o capítulo 12, o capítulo 3, o capítulo 4, ele vai dar muita ênfase a respeito da língua. Lembra, no capítulo 3, ele vai falar que a língua é o menor membro do corpo, mas tem um poder de incendiar toda uma floresta. Ele vai dizer que com a mesma língua bendizemos a Deus, mas também com a mesma língua amaldiçoamos os nossos irmãos. E ele vai dizer, aquele que refreia a sua língua, ele é um homem sábio. Então, você vai perceber que Tiago, ele vai começar a dar algumas características de pecados que a igreja de Jerusalém estava cometendo. E o pior pecado que a igreja de Jerusalém estava cometendo, primeiro, era o pecado de acepção de pessoas. A igreja de Jerusalém havia panelinhas, havia subgrupos. Haviam aqueles que tinham recurso financeiro e aqueles que eram mais pobres. Aqueles que tinham recurso financeiro eram aplaudidos, estavam sempre sendo convidados a sentar nos primeiros lugares. Mas os pobres, eles deveriam sentar no chão. Eles sequer eram convidados a sentar em um lugar. Então, Tiago, percebendo que a igreja que ele pastoreava estava vivendo em um cenário onde os próprios irmãos estavam começando a fazer a acepção de pessoas, ele começa a advertir a igreja sobre o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus não vê cor de pele. O amor de Deus não vê o teu posicionamento social. O amor de Deus não vê o dinheiro que você tem na conta. O amor de Deus contempla todos de igual modo. Aleluia. Então o primeiro pecado, o pecado de acepção de pessoas. O segundo pecado era o pecado da desunião. Faltava unidade na igreja de Jerusalém. E Tiago, percebendo que a igreja de Jerusalém não estava caminhando em unidade, ele começa a advertir essa igreja sobre a importância de se viver em unidade. E a terceira coisa que estava muito claro de pecado na igreja de Jerusalém é que a igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha muito fofoqueiro, a ponto de Tiago chamar a atenção dos irmãos de Jerusalém a respeito da língua, a respeito daquilo que eles falavam, de como eles expressavam aquilo que eles sentiam. E todas as vezes, meu irmão, Deus começou a falar comigo. Todas as vezes que eu falo de alguém, um exemplo, eu estou aqui com a Alexa, e eu falo, Alexa, você está vendo a Cida? O que eu estou fazendo? Eu estou contaminando o coração da minha irmã. E quando eu contamino o coração da minha irmã contra um irmão, nós estamos cometendo o pecado de facção, pecado de feitiçaria. Porque na Bíblia Sagrada, o pecado de feitiçaria é o pecado de fofoca, de falar mal uns dos outros. E a igreja de Jerusalém estava cometendo esse pecado. E isso Deus começou a chamar a atenção de Tiago, que é o pastor da igreja. Então Tiago vai começar a advertir os irmãos de Jerusalém a respeito de não fazer acepção, a respeito de caminhar em unidade e a respeito de vencer os falatórios vãos. Diga para alguém que está perto de você, eu preciso aprender a te amar como você é. Aleluia. Glória a Jesus. Por quê, pastor? Porque o que nos une não são os nossos defeitos, irmãos. O que nos une é o propósito. 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 O
se você quiser congregar num lugar de gente perfeita, você tem que orar para morrer, meu irmão. Porque perfeição só tem no céu. Porque lá todo mundo tem corpo glorificado, irmãos. Lá João teve uma visão. E a visão que ele teve foi: lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá só tem paz e alegria no Espírito Santo. Não sentiremos mais dor, não há sofrimento no céu. A Bíblia vai dizer que nós seremos como os anjos, meu irmão. O corpo é glorificado. Você está entendendo? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, o que nos une é o propósito, Elisvander. Qual o propósito? Existe uma Jerusalém preparada para nós, e é para lá que estamos indo. Então, por causa desse propósito, eu suporto os seus defeitos. E a igreja de Jerusalém, ela tinha muitos problemas. E Tiago começa a chamar a atenção desses irmãos a respeito de todos esses problemas. Hoje você pode ler, o livro de Tiago é bem curtinho, é bem pequenininho. Mas quando chega o capítulo 4, ele começa o primeiro versículo dizendo o seguinte: da onde vêm as guerras? Está aqui no versículo, ó. Pode botar aqui para mim o capítulo 4, o versículo 1. Olha o que ele vai dizer. Aleluia. Tiago 4, versículo 1. Olha o que ele vai dizer. De onde vêm as guerras? Ou aqui está batalhas, né? E os desentendimentos que há entre vós. Tiago está falando para a igreja de Jerusalém. Volta, minha filha. De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? O que Tiago está dizendo para a igreja? Há sentimentos de egoísmo dentro de vocês. Vocês são individualistas. As paixões que estão movendo o coração de vocês são jogos de interesse. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Olha o que ele está dizendo da igreja. Todavia, nada conquistais porque não pedes. E quando pede, vai, versículo 3. E quando pedes, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está trazendo para a igreja de Jerusalém um entendimento do sentimento que está movendo o coração deles até na hora de orar, irmãos. Ele está dizendo: vocês oram, e quando vocês oram, vocês não recebem. Por quê? Porque a motivação do coração de vocês é uma motivação errada. Porque tudo que vocês pedem por causa das paixões que estão dentro do coração de vocês. Vocês só olham para o próprio umbigo, e vocês só querem desfrutar daquilo que é para vocês não pensam no próximo. Olha a advertência que ele está trazendo para a igreja de Jerusalém. E eu refletindo sobre a igreja de Jerusalém, eu percebi quanto nós que estamos aqui, como a igreja de Jesus dos dias de hoje, está parecida com a igreja de Jerusalém. Eu pergunto para você que está aqui: como é que está a tua unidade com essa igreja? Como é que está o teu nível de companheirismo nessa igreja? Para quantas pessoas você liga? Você manda uma mensagem se importando com alguém? Quantas das vezes você manda pelo menos um WhatsApp para alguém dizendo: ô meu irmão, como é que você está? Estou orando por você. Sabe o que acontece, irmãos? Nós gostamos muito de falar de amor, mas nós temos dificuldade de expressar esse amor. Nós gostamos muito de falar de unidade, mas a gente não trabalha para que a unidade se estabeleça. Nós gostamos muito, na verdade, é de falar da vida dos outros. Só que a gente se esquece que uma vez que a gente se coloca para falar de alguém, Tiago vai falar sobre isso, nós nos tornamos juiz dessa pessoa. E quando nós nos tornamos juiz de alguém, alguém vai julgar a gente também. Esse alguém é Deus. Então Tiago vai trazendo para a igreja de Jerusalém uma série de pecados que estão sendo cometidos. E o principal pecado que me chama a atenção é o pecado da fala. Pastor, mas é só um comentário. Se a pessoa não está presente, irmão, é pecado. Quantas das vezes nós já falamos de alguém
Quantas das vezes nós fizemos comentário de alguém, simplesmente porque nós achamos que temos o dever de falar das pessoas e julgar as pessoas. Mas isso é pecado diante de Deus. Isso é um pecado de facção, um pecado de feitiçaria. E Deus reprova essa atitude nossa. E mediante essa reprovação, Deus me levou a esse texto, a esse entendimento. E por que eu estou trazendo essa mensagem para nós no domingo à noite, irmãos? Porque nós precisamos nos consertar com Deus. Nós precisamos de verdade aprender o que é ser cristão e como é viver no reino de Deus. No reino de Deus, irmãos, ou a gente se alinha com os propósitos de Deus, ou a gente se alinha com as verdades de Deus, ou nós estaremos de fora. Por quê, pastor? Porque Deus não vai mudar quem Ele é por nossa causa. O nosso dinheiro não compra Deus, irmãos. A nossa carinha triste não compra Deus. O nosso mimo, o nosso bico, bater pezinho, não vai mudar quem Deus é. E todas as vezes que Deus chama a minha atenção e me conduz a trazer a igreja para uma reflexão, eu vejo o quanto Deus nos ama. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é um pai que corrige o filho a quem Ele ama. A repreensão, o próprio Deus vai dizer, no primeiro instante não é boa, ela é amarga, mas depois que o entendimento vem, produz vida. Então entenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Se Deus está nos advertindo, é porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, é porque Deus quer nos levar a um lugar ainda maior. Deus quer nos levar a níveis maiores. Mas como que Deus vai nos levar a níveis maiores se Deus não corrigir aquilo que precisa ser corrigido, meu irmão? Como que Deus vai nos levar a níveis maiores se Deus não chamar a nossa atenção daquilo que nós temos falhado? Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nenhum de nós aqui que temos filhos temos coragem de dar um carro para um filho que não sabe dirigir. Então entenda uma coisa, o que Deus tem para a gente é muito grande, mas Deus vai nos ensinar como lidar com isso que Ele tem para nos dar. Aleluia. Diga para alguém que está perto de você, aperta o cinto, porque Deus vai nos ensinar como podemos lidar com tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Aleluia. Aí o tema da mensagem que eu dei: quando eu me aproximo de Deus, o que eu sinto? Nós temos visto, nós lemos aqui Tiago 4:8, pode botar aqui o versículo 8. Tiago dizendo, presta atenção, depois de toda a advertência que ele trouxe para a igreja, e eu quero já aqui abrir um parênteses para você, que Tiago era o pastor da igreja. A Bíblia Sagrada diz que só o pastor que tem a vara e tem cajado, só o pastor tem a autorização de Deus para corrigir a igreja, para chamar a atenção da igreja quando necessário. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu, como pastor, não posso ver você pegando um caminho errado e ficar quieto, sabendo que você está indo para um abismo. Cabe a mim advertir a você, agora cabe você decidir se você aceita ou não. Amém, gente? Então, olha o que Tiago vai dizer no versículo 8, depois dele advertir a igreja sobre o pecado da língua, o pecado de acepção, a falta de união que havia na igreja. Ele entra nesse texto, do versículo 8, dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. O que ele estava dizendo aqui para essa igreja? Depois dele fazer uma análise de todos os pecados que estavam sendo cometidos por aquela igreja, ele começou a chamar a igreja a um arrependimento. E esse arrependimento, ele deixa claro, era um arrependimento de limpar as mentes, limpar os corações. Porque uma vez que eu tenho uma mente dividida entre o mundo e Deus, entre as coisas dessa vida e as coisas do céu, eu começo a ter pensamento dividido. Eu não sei se eu quero Deus, eu não sei se eu quero o mundo, eu não sei se eu quero viver em unidade, eu não sei se eu quero viver as minhas próprias paixões. Quando eu vivo com pensamento dividido, eu não consigo viver em unidade. Então ele chama a atenção da igreja dizendo:
para vocês viverem unidade, primeiro, se acheguem a Deus, e Ele vai se achegar perto de vocês. Como? Limpando as vossas mãos. Vós que tendes a mente dividida, purifiquem os vossos corações. É uma chamada ao arrependimento, irmãos. É uma chamada para a gente largar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pegar um caminho de arrependimento e dizer para Deus: Deus, não desista de mim. Por isso Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus. E eu coloquei aqui, quando eu me aproximo de Deus, o que eu sinto? Primeiro sentimento daquele que se aproxima de Deus: ele tem vontade de mudar todos os dias. Ele não aceita ser o mesmo. Constantemente o Espírito Santo está batendo na porta do coração dele, dizendo: você tem que mudar. Eu não te chamei para você ficar assim. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu acredito em você. Existe algo para acontecer e você tem que se posicionar. E sabe o que é o mais interessante, meu irmão? Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em paz quando está em outro lugar. Você que já viveu, você que já se envolveu com o ministério, você sabe, você não fica em paz. Você não fica quieto. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo para você: você tem que mudar. Não dá para você continuar assim. Eu acredito em você. Eu entreguei algo nas suas mãos. Então, quando eu estou perto de Deus, Tiago está dizendo: chegai-vos a Deus. Quando eu estou perto de Deus, o que eu sinto? Primeiro, vontade de mudar, irmãos. E é assim que o pastor se sente todos os dias. Todos os dias eu fico dizendo para Deus: Senhor, eu preciso ser um pastor melhor. Senhor, me ajuda a ser um pastor melhor. Porque eu cometo falhas, irmãos, e eu sei. E eu pode ter certeza que eu não justifico as minhas falhas diante de Deus. Eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos pequenos, e não uso os meus filhos como motivo pelos meus erros e pelas minhas falhas. Eu assumo as minhas responsabilidades. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu boto a culpa no outro, eu nunca melhoro. Mas quando eu assumo as responsabilidades, eu me dou a oportunidade de me achegar diante de Deus em humilhação, pedindo a Deus perdão pelas minhas falhas. E se Deus encontra a verdade em nós, Deus atende a nossa oração. Aleluia. Aleluia. Alguém está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo vai nos conduzir a um caminho de arrependimento, meu irmão. Nós não vamos ser mais o mesmo. Ouça a voz de Deus nessa noite. Ele está nos convidando a um arrependimento. É hora de mudar, irmãos. Aleluia. É hora de mudarmos. Eu deixei anotado aqui, essa vontade de mudar é uma sede que não vem de nós. Ela não vem de nós mesmos, eu deixei anotado aqui. Mas ela vem do Espírito que habita dentro do nosso ser. Dentro de você tem um Espírito que tem fome, que tem sede de Deus. É por isso que você constantemente fica inquieto, se preocupa com a tua vida espiritual. Que é isso? É teu espírito com fome e com sede de Deus. Eu botei como aquela mulher samaritana que ao ouvir sobre a água viva, ela disse: dai-me dessa água para que eu beba e nunca mais tenha sede, Jesus. Jesus provocou dentro daquela mulher uma sede. E a partir daquele momento, tudo que aquela mulher queria era beber dessa água, porque ela sabia que ela precisava daquela água. E quando Jesus toca nela de uma forma profunda, meu irmão, o texto vai dizer que aquela mulher não só bebeu da água de Jesus, mas ela corre pela cidade e ela vai trazer todos aqueles que têm fome, todos aqueles que têm sede. Então, esse sentimento de querer mudar não vem de nós, mas do Espírito que habita em nós, que tem sede de Deus.
A segunda coisa que eu coloquei aqui, quando eu me aproximo de Deus, o que eu sinto? Vontade de conhecer mais a Deus. Aleluia. Quando eu me aproximo de Deus, Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus. E ele vai dizer, e ele se chegará a vós. Eu preciso ter uma atitude de querer mais de Deus. Porque se eu me aproximo de Deus, eu tenho vontade de conhecer mais de Deus. E tem um texto de Jeremias, irmãos, eu amo o livro de Jeremias. Tem um texto de Jeremias que diz assim, olha, capítulo 29, versículo 12 ao 14. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, ou eu vos ouvirei, diz o Senhor. Vós que buscareis, vós me buscareis e me encontrareis. Quando? Quando me buscareis de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assegura o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu vos dispersei, e vos repartirei para um lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor Deus. E me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Diga para alguém que está perto de você, não divida o seu coração, não tenha dois pensamentos. E vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14, irmão, é lindo, que o Senhor diz, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. O nosso coração não pode estar dividido. O nosso pensamento não pode estar dividido, irmãos. Nós precisamos se esforçar com tudo que há em nós, para que Deus possa ser o primeiro das nossas vidas, para que Deus seja o centro das nossas vidas. E a terceira coisa, quando eu me achego perto de Deus, quando eu me aproximo de Deus, o que eu sinto? A terceira coisa, eu botei aqui desejo de compartilhar com outros aquilo que eu carrego. Não tem como você dizer que serve o Deus do céu e carrega Ele dentro de você, se você não sente vontade de compartilhar dele com ninguém. Você consegue entender isso? Se Deus está aqui dentro, se eu sinto Ele movendo aqui dentro, se Ele está mudando a história da minha vida, e se eu carrego Ele dentro de mim, irmãos, eu preciso compartilhar dele com outras pessoas. Eu não consigo entender, irmãos, outro evangelho. Irmãos, eu não consigo compreender o outro evangelho. Eu só consigo entender esse. Eu carrego Jesus e compartilho Jesus com os outros. Eu carrego Jesus e dou Jesus para as pessoas. O que eu estou fazendo com vocês aqui nessa noite? Eu estou dando Jesus para vocês. Eu estou compartilhando de Jesus para vocês. Porque, irmãos, eu não sou carismático, eu não sou simpático, eu sou extremamente pontual naquilo que falo. Não tenho uma eloquência, não tenho um português perfeito naquilo que falo. Às vezes eu cometo uns erros aqui terríveis. Mas sabe de uma coisa? Eu sei o que está aqui dentro. E o que eu carrego aqui dentro é que eu tenho vontade de compartilhar. É o que eu carrego aqui que eu quero que você sinta. É o que eu carrego aqui que eu quero que você leve para sua casa. É o que eu carrego aqui que eu quero que você leve para sua universidade, que você leve para o seu trabalho. É a essência de Jesus que está aqui dentro, irmãos. Por quê, irmão? Porque eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho nada para oferecer
oferecer para vocês, mas o que eu tenho eu dou para vocês: a presença de Jesus, a presença do Espírito. É tudo que eu tenho para oferecer para vocês. Eu coloquei aqui esse desejo de compartilhar, não é forçado. Esse desejo de compartilhar não é algo comprado. Esse desejo de compartilhar não pode ser algo imposto, irmãos. Esse desejo só pode vir de dentro daqueles que realmente se encontraram com a pessoa de Jesus. Porque se eu me encontrei realmente com Jesus, como aquela mulher samaritana se encontrou, meu irmão, é natural, não é forçado, é de uma forma natural. Aonde você passa, você quer compartilhar com as pessoas. Aonde você chega, você quer compartilhar com as pessoas. Tem um texto lá de 2 Timóteo que Paulo escreve a Timóteo dizendo: assim sendo, não te envergonhes. Irmão, quando eu li isso eu falei: meu Deus, como nós precisamos nos posicionar, irmãos, com Deus. Olha o que Paulo está dizendo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonha, Timóteo, do testemunho de Jesus Cristo, do testemunho daquele que morreu na cruz por você. Não te envergonhe, Timóteo. E ele segue dizendo: nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Sabe, irmão, nós não podemos nos vergonhar do Cristo ao qual nós professamos. Nós não podemos nos vergonhar do Cristo ao qual nós servimos. Nós não podemos nos envergonhar da sua morte naquela cruz. Não, irmão, por quê? Porque ela é o poder de Deus para mudar o curso desse mundo. Irmão, você sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque o mundo não conhece a Deus. Você sabe por que o nosso bairro é violento? Porque os cristãos não conhecem a Deus. Então eles não conseguem entrar numa boca de fumo e tocar nas pessoas com Deus que elas servem. Elas não conseguem chegar para um rapaz que não teve oportunidade de vida, que só vê aquilo ali como um emprego, porque para ele aquilo é um emprego. Não consegue olhar nos olhos de um rapaz daquele e dizer: olha, eu não tenho nada para te dar, mas o Jesus que eu carrego aqui pode mudar a tua história. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos comprometermos com a causa do reino de Deus. O reino de Deus está carente de homens e mulheres que se comprometam com a causa do céu. O reino de Deus está clamando por trabalhadores nessa última hora, por homens e mulheres que realmente queiram colocar a mão no arado e não olhar para trás, e não se envergonhar da morte e do sacrifício de Jesus, mas que verdadeiramente vão entender que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para transformar a vida do homem e de uma mulher. Eu anotei aqui para a gente finalizar: o amor que eu sinto por Jesus não pode ser motivo de vergonha, e sim motivo de satisfação pessoal. Não pode ser vergonhoso dizer: eu amo Jesus. Não pode ser vergonhoso dizer: Deus é o amor da minha vida. Eu sou apaixonado por Jesus. Isso não pode ser motivo de vergonha. Porque uma vez que eu me envergonho de Cristo,
e o nego diante dos homens, Ele também me negará naquele grande dia, diante do Pai. Ele também me negará diante do Pai. Então, se eu estou perto de Deus, o que eu sinto? Eu sinto vontade de mudar. Se eu estou perto de Deus, o que eu sinto? Eu sinto sede, eu sinto fome, eu quero mais dele. Se eu estou perto de Deus, o que eu sinto? Desejo de compartilhar dele com outras pessoas. Mas pastor, tudo que o Senhor falou aí, eu não estou conseguindo me ver. Então, essa palavra é para você, irmãos. Essa palavra é para você, é para mim, que entendi que eu preciso melhorar ainda mais. É para todos nós. Por isso, Tiago 4:8, bota aqui para mim. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai os vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os vossos corações. É para mim e para você essa palavra. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu quero te convidar a fazer uma oração, irmãos. Qual oração? Uma oração de reflexão, uma oração de arrependimento. Como que tá? Pode fechar os seus olhos. Como que está? Não precisa subir o ministério de louvor, não. Como que está o teu coração? Feche os seus olhos enquanto o pastor está falando. Como que está a sua devoção a Deus? Como que está o teu relacionamento com a igreja de Deus? Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Como que você tem caminhado diante de Deus? De que forma que você tem conduzido a sua vida? De que forma que você tem conduzido, você que é homem, a sua casa? Você que é casado, você que tem filhos? De que forma você tem conduzido a sua família? De que forma que você tem conduzido? Você que é mulher, de que forma que você tem conduzido a sua vida? Sabe, meus irmãos, é tempo da gente se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, e em seu tempo Ele vos exaltará. É tempo de nos humilharmos. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de nos voltarmos para Deus de verdade. Não mais com palavras, porque palavras não movem Deus, irmãos. Mas um coração tomado em arrependimento verdadeiro, ele mexe com Deus. Por isso Davi deixou escrito o Salmo 51, 52, 53. E nesse salmo ele vai fazendo orações de arrependimento. É por isso que ele vai dizer que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Ei, irmão, se você se arrepende, Deus se volta para você. Se você se humilha, Deus se volta para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: para todo tempo de humilhação, Deus tem um tempo de exaltação. Porque uma vez que você reconhece os seus maus caminhos, uma vez que você se arrepende dos seus pecados, ei, meu irmão, o tempo da exaltação de Deus vai chegar sobre a sua vida, vai chegar sobre você. Mas é necessário passarmos pela fase da humilhação. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores. Purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo, de duplo pensamento. Essa é a direção de Deus para nós. Queria que você orasse. Como é que está a sua vida espiritual?